É, galera, as memórias DDR5 chegaram ao mercado. Quer dizer, isso já não é nem notícia nova. Elas chegaram faz alguns meses. Já são suportadas pela plataforma de 12ª geração da Intel e a plataforma M5, que vai substituir a plataforma M4, só vai suportar memória DDR5. O maior problema, entretanto, é o preço. Qualquer conjunto de memória DDR5, se você comprar aqui no Brasil, custa uma pequena fortuna, especialmente se comparar com os preços de DDR4. Porém, é lógico, vem a nossa salvação, e como sempre, tem que ser da China, tem que ser do AliExpress. Eu comprei esse conjunto de memórias da Asgard, uma marca bastante famosa, por um preço que não é lá muito mais caro do que memórias DDR4, modelos de um pouco mais alto desempenho. Essas são as Asgard Frere DDR5 5200, 16 GB, dois módulos de 8 GB. Vou testar elas aqui com vocês hoje e quero falar um pouquinho sobre as diferenças de DDR4 para DDR5. Poucos meses atrás, se eu falasse para alguém que eu tinha comprado memórias DDR5 por menos de R$ 500 e 16 GB ainda, a pessoa ia me chamar de mentiroso. Agora, acho que muitas pessoas devem ter aproveitado e feito sua primeira compra de módulos DDR5, seja para se preparar para a plataforma M5 ou para usar com kits de 12ª geração. Essas memórias aqui estavam numa promoção muito boa no AliExpress e deem uma olhada, galera, a caixinha que elas vêm dentro, né? É uma baita de uma caixinha bonita, tem até um ímã aqui. Ela veio com umas luvinhas aqui, mas eu tirei para o efeito do unboxing, né, gente? Aliás, as luvas não servem nem para a Amanda, que dirá para mim, que tem esses dedinhos gordos. Porém, olha só, as memórias em si são bastante simples, sem RGB, sem nada. Só que tem um acabamento legal. Elas vêm com uma proteção plástica aqui, né? Deixa eu tirar os dois módulos aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais de perto. A especificação das memórias DDR5 5200 com CL36. Essa é uma especificação bastante padrão para as memórias que estão à venda mais baratas no mercado nacional, porém essas custando um bom tanto a mais do que esses módulos. Esses módulos Frere da Asgard existem também para modelos DDR4 e são módulos bem baratinhos nas versões DDR4. O que surpreendeu, é claro, é o fato de eles terem vendido esses modelos DDR5 ainda com XMP rodando a 5200 por menos de R$ 500. É, galera, eu comprei essas memórias naquela última promoção e elas já chegaram faz um bom tempo, não levou nem 15 dias e eu não fui taxado. É claro, isso é bastante padrão para memórias RAM, normalmente não é nem uma preocupação, mas ponto positivo. Se fosse taxado em 180, R$ 200 como normalmente, ainda assim valeria bastante a pena. Falando um pouquinho então sobre as diferenças entre DDR4 e DDR5. Galera, a primeira diferença é óbvia, eles não são mais compatíveis. A indentação, o encaixe do slot é um pouquinho diferente para evitar que você coloque uma memória errada no slot errado. Não só isso, essas memórias têm uma série de características bastante interessantes que eu vou falar para vocês. A primeira característica delas, obviamente, é a velocidade. As memórias DDR4, quando chegaram no mercado, tinham modelos disponíveis em 2133, 2400 megatransfers por segundo, que são velocidades, obviamente, bastante baixinhas para os padrões atuais. Hoje em dia, os mais comuns são 3200, 3600, alguns processadores têm dificuldade em rodar até com frequências muito mais altas do que essas, o que obviamente não vai poder ser o caso quando falamos em DDR5, já que as frequências são bastante maiores. As DDR5 surgiram com especificações GDEC, começando em 2400 MHz e não megatransfers por segundo, como as DDR4. Isso é o dobro de velocidade, o que faz com que elas sejam DDR5 4800. Além disso, elas introduziram um novo formato de perfis XMP que permite que elas tenham até 5 perfis. Desses, 3 são pré-programados, enquanto 2 são programáveis pelo próprio usuário. Significa que, nas memórias que suportarem o XMP 3.0 com esses perfis extras, você vai poder criar uma programação e salvar nas memórias RAM. E depois, se caso você precisar resetar a BIOS, não precisa se preocupar em fazer todo o tuning de novo. Uma funcionalidade interessante, especialmente para aquele usuário mais hardcore. Um outro ponto muito interessante tem relação com a forma como os canais de memória funcionam. Nas plataformas tradicionais, até o DDR4,
Cada módulo de memória como esse possui 64 bits de comunicação com o processador, e isso compõe um canal de memória. Nós temos sistemas Dual Channel, que são aqueles sistemas que você utiliza dois módulos, cada módulo se comunicando com um canal. E nas placas-mãe que suportam, existe até o Quad Channel, que você tem cada módulo se comunicando com um canal, porém até o limite de 4 módulos. Nem todos os sistemas suportam Quad Channel, sua placa-mãe pode ter 4 slots, mas ser apenas Dual Channel, e aí os módulos funcionam em paralelo e depois os canais separadamente. Enfim, nas memórias DDR5, o funcionamento é um pouquinho diferente. Cada módulo possui 2 canais, porém, ao invés dos canais possuírem 64 bits de comunicação com o seu processador, cada um deles possui apenas 32 bits. No final das contas, a banda máxima teórica é a mesma, pois cada módulo possui apenas 64 bits de comunicação com a CPU. Ah, um adendo, se a memória for ECC, ela tem alguns bits a mais para transferência da paridade, do bit de paridade de correção de erros. Porém, quando a memória é normal, ela possui apenas esses 64 bits. A diferença de ter um canal de 64 bits contra 2 canais de 32 bits está justamente na possibilidade de maior paralelismo. Essas memórias elas conseguem atender mais solicitações simultâneas do processador do que as memórias DDR4. Em um mundo onde cada vez mais os processadores têm mais núcleos, mais threads e lidam com mais aplicações simultaneamente, a possibilidade do processador fazer 2 solicitações separadamente, mesmo que cada uma delas um pouquinho menor, para a memória RAM, pode ser bastante interessante e trazer benefícios reais. Também é esse o motivo que quando surgiu o DDR5, o CPU-Z reconheceu os sistemas Dual Channel como sendo Quad Channel. Tá certo e tá errado. São 4 canais, porém 4 canais com a metade da largura de banda dos canais de DDR4. Então não fica uma comparação muito justa. Agora o CPU-Z até mostra isso diferente, ele mostra 4 vezes 32 bits, quando em DDR4 ele mostra 2 vezes 64 bits. A banda limite teórica é a mesma, porém é mais eficiente você ter 2 canais menores por módulo do que um canal um pouco maior. Um outro ponto positivo das memórias DDR5 é justamente o fato de elas serem mais eficientes eletricamente. É lógico que ter um clock maior deve fazer com que no fim das contas elas consumam mais, mas o consumo relacionado ao desempenho deve cair, por isso maior eficiência. O motivo disso é muito simples. A tensão de operação caiu dos 1.2 volts padrão nas memórias DDR4 para 1.1 volts nas memórias DDR5. Além disso, elas não recebem mais a tensão diretamente da placa-mãe, não regulada pelo menos. Nas memórias DDR4 padrão, o responsável por regular a tensão das memórias DDR4 era a placa-mãe. Então ela já tinha que enviar a tensão de 1.2 ou 1.35 ou 1.4 volts, dependendo do perfil XMP da sua memória ou da tensão padrão de operação dela, enquanto nas memórias DDR5 elas são alimentadas diretamente por 5 volts. Isso deixa mais simples o circuito de tensão da placa-mãe, removendo um VRM que controla a tensão da memória, porém, aqui no meio do PCB dela deve haver um circuitinho, um chipzinho chamado PMIC, ou Power Management Integrated Circuit, que é basicamente o responsável por fazer essa regulação interna de tensão. Então, ela é alimentada por 5 volts e esse circuito faz essa conversão para 1.1, ou no caso desses módulos aqui, 1.25 volts. Apesar disso reduzir o custo das placas-mãe por ter um chip a menos, um circuito a menos ali para controlar a tensão, isso acaba encarecendo o preço das memórias. E a justificativa para partir para o uso desse chip de regulação de tensão local é justamente para que as memórias tenham um sinal mais limpo, então elas têm menos interferência por conta de variações na tensão, de ter tantas passagens de energia e tantas memórias recebendo a tensão regulada da mesma fonte. Não sei exatamente qual que é o efeito prático disso, mas me parece uma justificativa razoável, porém que obviamente encarece o produto. E é claro, nem tudo são flores. Se vocês escutaram eu falar as especificações dessa memória, vocês devem ter ouvido aí, passado pelo ouvido de vocês, que eu disse que ela tem CL36. Para quem está acostumado com as memórias DDR4, é muito comum termos, por exemplo, memória DDR4 4000 com CL18. Então, Mário, você está me dizendo que dobrou a latência da memória? E sim, galera, os timings pioraram consideravelmente. Todo lançamento de memória DDR nova, toda nova versão que chega, até quando lançou as primeiras DDR,
há um incremento razoável nos timings, seja primários, seja secundários, seja terciários. É importante nós lembrarmos que a velocidade, o clock das memórias e seus timings estão bastante relacionados. E é normal que com o incremento de velocidade haja um aumento também das latências. O importante é que haja um balanço para entregar no final mais desempenho para a sua CPU do que efetivamente as versões antigas conseguiam entregar. Infelizmente, o balanço das DDR5, pelo menos pelos reviews que eu vi, não está nas memórias ali na faixa dos 5.000 megatransfers por segundo. Não ainda, pelo menos. Pois esses modelos ainda têm timings muito altos, mas pouco incremento de velocidade. Não só isso, normalmente os processadores Alder Lake não conseguem rodar o controlador de memória interno na mesma velocidade das memórias. E por conta disso, ele acaba utilizando o modo 1:2 ou 1:4, dependendo da velocidade que você estiver rodando. Isso faz com que haja um outro aumento de latência de comunicação interna ali na CPU. Apesar disso, é uma tecnologia que está começando agora, e o fato de ter alguns módulos mais baratos ajuda a popularizar e que mais pessoas já possam comprar uma plataforma mais nova e que vai suportar aí um upgrade sem precisar se preocupar em trocar a memória de novo no futuro e etc. Para mim, o preço dessas memórias está muito próximo de memórias DDR4 aí de médio desempenho, não digo nem de alto desempenho. Os meus kits de alto desempenho custaram muito mais caro do que essas DDR5, por isso, para mim, elas são um material muito interessante para nós avaliarmos. Vou pegar esses dois módulos aqui, deixa eu até tirar a proteçãozinha aqui deles, vou colocar na minha bancada. Hoje eu estou aqui com vocês, é a primeira vez que estou mostrando num vídeo. Eu comprei uma Asus B660F Strix, então uma baita de uma placa-mãe que suporta memórias DDR5 e um i7 12700, então um processador super legal aí para nós estarmos testando no futuro aqui no canal. Vou colocar essas memórias, vamos dar um primeiro boot nessa máquina, vamos ver se elas vão funcionar. Ou será que o pessoal mandou só uns negocinho colado aqui para parecer uma memória RAM e me vendeu por quinhentão só um pente que não faz nada? Vamos testar e ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, então estamos aqui na BIOS da B660F, aqui da Asus, né? Aquela BIOS bem padrão da Asus, nada muito especial, tirando o logotipo do ROG aqui em cima, né, da ROG. Tô vendo aqui que as memórias entraram sem perfil XMP ativado, né? Então XMP 3.0. Tem uma opção aqui para habilitar, e quando a gente habilita, ela pega DDR5 5200 CL36. Tô vendo que ela vai trabalhar em 1.25 volts de tensão, então é uma tensão já mais baixa do que normalmente para as memórias DDR4, que no perfil XMP trabalham em 1.35. Não sei se ela tem margem para subir, não sei nem que tipo de chip que usa nessas memórias. Eu vou precisar dar uma investigada, dar uma pesquisada, mas só para nós termos uma primeira impressão aqui e ver se vai rodar com o perfil XMP. Estou vendo aqui que a especificação GDEC dela é aquela especificação mais baixa, de 4.800 megatransfers por segundo. Vamos dar uma olhada no modo avançado aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então, DDR5 5200, 36, 36, 36, 77, 1.25 volts. Ó, ela não tem outros perfis XMP preenchidos, então está marcado aqui como 0 CL1. Né? Só que isso é uma característica das memórias DDR5 de terem até 3 perfis. Elas não necessariamente precisam ter, elas têm até 3. Não sei o que aconteceria se tentasse dar boot com um desses daqui, né? Aqui é a seleção efetivamente da frequência. Tem algumas opções que estão desabilitadas, isso daí é por causa do Geared Mode, do 1:1, 2:1 do processador. Está em modo alto, pelo menos eu acho que é isso, galera. Eu não sou muito esperto ainda com essa questão de frequência de memória para Alder Lake, tá? Mas nas placas-mães DDR4 eu sei que tem alguma relação com isso. E aqui, efetivamente, tem algumas configurações de timing, aquela coisa de sempre, né, galera? Não foge muito daquilo que a gente costuma ver com as memórias DDR4. Elas devem ter algumas diferenças entre timings secundários, terciários, também isso varia de processador AMD e Intel. No caso, por enquanto, DDR5 só Intel, mas logo nós vamos ver isso na plataforma M5, né? E, enfim, essa placa-mãe expõe aí tudo que a gente poderia querer
alterar das memórias. Não vou mexer em nada, quero só ver se a gente vai conseguir botar com o perfil XMP aqui do jeito padrão que deveria funcionar. Então, para quem não sabe, aqui tem o XMP1 e o XMP2. O XMP1, a ASUS, ela tem um Memory Trainer na placa-mãe que tenta otimizar alguns timings secundários, terciários. Já o XMP2, ele pega exatamente do jeito que está gravado no SPD. Eu vou deixar no padrão aquilo que eu setei no Easy Mode. Vamos tentar dar boot no Windows. Galera, o tempo de boot foi bastante demorado. Eu fiquei até preocupado aqui de não bootar. Para quem não sabe, né, muitas vezes algumas placas-mãe, conjunto placa-mãe e processador de memória, às vezes não ativa o XMP. Se a placa-mãe não suportar a frequência, se o processador, às vezes o controlador de memória integrado do processador não suportar aquela frequência por algum motivo, acaba falhando no boot. Isso acontece bastante dependendo do conjunto que você pega ali. Acontece com o processador Intel, com o processador AMD, enfim, é até comum. Mas não é isso que a gente espera no geral. A gente espera que a memória tenha um perfil XMP que seja adequado para funcionamento aí, pelo menos na grande maior parte de combinações. Vamos checar então se a frequência, se pelo menos o Windows detecta a frequência direitinho aqui. Então nosso i7 12700 é um processador 12/20, uma configuração um pouquinho diferente por causa dos Z-Cores. Vou falar sobre isso mais para frente, não estou nem com o Windows 11 aqui ainda, que é o Windows que faz melhor uso dessa tecnologia. E nossa memória RAM, o Windows detectou ela como funcionando em 5.200 megatransfers por segundo. Vamos dar uma olhada agora então no AIDA 64, ver se ele tem alguma informação relevante para passar para a gente sobre as memórias. Fica aqui na seção Motherboard, Memory é só informação de memória, e temos aqui o SPD. Então, ele leu aqui DIN 2 e DIN 4. Olha, as duas memórias aparentemente têm informações idênticas, tirando o número de série, e eles são sequenciais, o que é bastante legal. Olha só, uma delas é o número de série 132 hexadecimal e a outra é 131 hexadecimal. Né? Obviamente 8 GB cada módulo de memória. Detectou o XMP 2600 MHz ou DDR5 5200 por ser DDR, então a velocidade efetiva é o dobro da frequência. E a especificação GDEC 2400 MHz, que foi aquilo que a gente viu lá na BIOS. Né? Ela bootou por padrão nessa velocidade. Aqui tem alguns timings, tem um perfil aqui supostamente mais alto, com CL40. Não sei para que ele seria utilizado, mas a nossa placa-mãe leu essa opção aqui, 36, 36, 36, 77. É um timing bem alto, né, pessoal? Especialmente quando nós levamos em consideração o timing que nós estávamos acostumados de memórias DDR4. Né? Tem memória DDR4, sei lá, eu mesmo tenho um conjunto de DDR4 4400 com CL18, então o CL seria metade desse daqui. O impacto disso no desempenho real, obviamente, é existente. Só que a forma como as memórias DDR5 funcionam não é exatamente igual, com aquela relação de ter canais menores, porém 2 canais por módulo e etc. Eu vou rodar os testes de velocidade de memória aqui do AIDA, mas só para ter alguma coisa sintética, eu não tenho nem como comparar isso com alguma outra coisa. Mas vamos seguindo aqui. Então, 1.25 volts, como nós vimos lá na BIOS, a tensão está toda certinha. E aqui os dois perfis XMP que nós vimos lá que estavam sem preenchimento. Uma coisa que eu não sei, eu nunca vi ninguém rodar o AIDA com essas memórias ou com outras memórias DDR5, é se é normal que esses perfis venham vazios, né? Ele tem informações não preenchidas, mas ele listou a tela na BIOS, que eu achei um pouquinho estranho. Até o XMP 2.0, as memórias DDR4 com perfil XMP 2.0, elas suportavam 2 perfis XMP, mas não apareciam os dois se ela tivesse só um preenchido. Então, não sei se isso pode ser, às vezes, algum descuido da Asgard na hora de gravar o SPD dessas memórias, ou se isso é padrão para DDR5. Vou tentar descobrir isso no futuro próximo aí. E vamos rodar aqui o teste de velocidade de cache e memória com as configurações padrão dessa memória RAM. Vamos ver como é que ela se sai. Bom, acabou de rodar aqui o teste de velocidade de memória e nós tivemos uma velocidade de leitura, escrita e cópia relativamente altos. 70.7 GB por segundo de leitura. E um exercício interessante que a gente pode fazer aqui, eu vou abrir a calculadora do Windows e vocês podem me acompanhar enquanto eu calculo quanto seria a velocidade máxima teórica dessas memórias. Eu já citei isso em alguns vídeos, mas é sempre importante relembrar.
O que nós temos aqui é uma configuração de 128 bits. Como eu disse para vocês, cada um desses módulos de memória tem dois canais de comunicação com o processador de 32 bits. Como são dois módulos, nós temos 4 canais, totalizando 128 bits, como uma configuração dual channel de memórias DDR4. Para descobrirmos a banda máxima de memória disponível de comunicação entre o processador e as memórias RAM, nós temos que pegar a largura desse canal em bits, que no caso são 128, 4 vezes 32, multiplicar pela velocidade efetiva dessas memórias, que é 5.200 megatransfers por segundo. E pegar esse resultado e então dividir por 8, que é a quantidade de bits em 1 byte, para nós termos o resultado em gigabytes por segundo, como tem aqui o resultado do AIDA. Vou dividir aqui por 8. Nós temos então um resultado de 83.200 megabytes por segundo contra 70.765, que foi o que a gente teve de efetivo. Significa que memórias em 5.200 conseguiriam no máximo, chegar nessa velocidade de 83 gigabytes por segundo. E vocês devem então estar se perguntando, mas por que essas memórias não atingiram? Nós podemos ter sim uma limitação do processador. Aquelas unidades responsáveis por se comunicar com a memória do processador, o controlador de memória e tudo que acontece dentro dele, passa por diversos atrasos, tem latência, tem um monte de coisa para acontecer ali antes de efetivamente ele conseguir consumir essa memória RAM. Porém, principalmente aqui, nós devemos estar com o resultado um pouco enviesado para baixo, justamente por dois fatores. Eu estou vendo aqui que o Memory Bus, que é a velocidade do controlador de memória, está em metade da velocidade da memória. Esses processadores não conseguem trabalhar o controlador de memória em um clock tão alto, e isso faz com que haja uma queda de desempenho associada, é lógico, ao fato da memória ter o clock muito alto. É por isso que os Alder Lake costumam ter ganhos de velocidade só com as memórias trabalhando a mais de 6.000 megatransfers por segundo, na maioria dos casos, pelo menos. E o outro ponto é justamente as latências. Para quem já viu um Alder Lake trabalhando com memórias DDR4 mais afinadinhas, deve saber que a velocidade aqui de leitura e escrita, apesar de ser mais baixa, apresenta números de latência mais próximos dos 60 a 70 nanosegundos. E toda essa latência extra acaba reduzindo a banda efetiva de memória. Mas, Mário, isso significa que DDR5 é ruim? Não, pessoal, muito pelo contrário. As coisas não são exatamente assim. Apesar de ter esses números bastante sólidos para nós nos apegarmos, para ter resultados de escrita e leitura nessa casa de 70, 60 GB por segundo, é necessário que você utilize memórias de muito alto desempenho DDR4. E por experiência própria, o meu kit de memórias Viper Patriot Black que eu tenho, que são DDR4 4400 com CL18, custaram quase o dobro desses kits de memória DDR5 da Asgard. Se você está querendo montar um conjunto inicial no DDR5 para já começar com uma tecnologia nova, com uma placa-mãe que eventualmente vai suportar a 13ª geração da Intel, ou se você só quer se preparar para um kit AM5, o fato dessas memórias estarem disponíveis a preços relativamente baixos, bastante mais baixos do que DDR4 top de linha, torna elas sim um produto interessante. Eu não vou estar comparando o desempenho delas nesse vídeo com as minhas memórias DDR4 de alto desempenho. Vou separar um outro vídeo onde nós vamos fazer um teste, uma bateria de testes. Vamos pegar as Netac DDR4 3200, as Viper DDR4 4400 e essas memórias DDR5 5200 e comparar elas em diversos cenários e ver quem ganha de quem e como que vai ficar o resultado de desempenho. Mas por hoje, o que eu queria trazer para vocês era justamente isso. Falar um pouquinho sobre as diferenças principais entre DDR4 e DDR5 e mostrar esse produto novo que, honestamente, pessoal, pelo preço que está custando, é impressionante o quanto evoluiu daquilo que estava custando antes. Mesmo no AliExpress estava proibitivo comprar um kit de memórias DDR5 e agora já dá para começar a pensar em começar, por exemplo, uma plataforma Alder Lake de alto desempenho usando memórias de última geração. Esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês quiserem acrescentar algum ponto que eu não tiver considerado, eu estou começando agora nesse mundo de memórias DDR5 e tenho certeza que muitos de vocês talvez até já estejam utilizando os computadores de vocês com essas memórias há algum tempo. Então, por favor, todo o feedback é muito importante. Se você não deixou um like nesse vídeo ainda, vou te pedir para deixar, e se você não for inscrito nesse canal, por favor se inscreva, isso ajuda pra caramba o nosso canal a crescer aqui no YouTube.
Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!